de nos auxiliar, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos intui para que nós possamos seguir o melhor caminho, mas deixa a gente aprender quando a gente precisa. Não é assim que os pais fazem com os filhos? É exatamente como eles procedem. São espíritos superiores. Então nós não estamos sozinhos nessa missão. Claro, Deus sabe o quanto nós somos falíveis, o quanto nós somos inferiores, o quanto é preciso nós termos força de vontade, que a gente acha que tem uma força de vontade enorme e não tem nada. A gente tem uma força pequenininha e acha que está assim, abafando. Não é assim. E Ele sabe, por isso Ele envia. De tempos em tempos, nós falamos das 3 revelações, mas nós sempre tivemos espíritos que nos auxiliaram. Filósofos como Sócrates, como Platão. Até os cientistas que se desenvolveram no campo, aí, como Galileu, todos eles deram a sua contribuição para que nós possamos entender as coisas diferentes. Todos nós, sempre nós tivemos guias para nós nos orientarmos. E o maior deles é o que nós exatamente estamos homenageando nesse mês de dezembro. E nós também não podemos ter essa ilusão de que Jesus foi enganado. Jesus não sabia que ele ia passar por isso tudo. É claro que ele sabia. Ele era um espírito superior. Ele sabia da grandiosidade da sua missão. Ele sabia. A gente acha que, coitado, Jesus não sabia de nada, Judas foi lá e enganou. Ele sabia o que ia acontecer. Era um espírito superior, muito superior a nós. E ele sabia do que ia acontecer. Sabia que ia passar por que a humanidade, que nós íamos passar por esse processo de deturpação dos seus ensinamentos e que chegaria a hora que as coisas voltariam para o lugar certo. E nós temos essa prova, é evidente. Não é fanatismo ou a gente achar que a gente está aqui falando que o espiritismo é verdade, não. Ele traz os conhecimentos que nós precisamos. É uma ciência sim, porque foi através do método científico que Kardec pesquisou, que Kardec codificou as 5 obras básicas, porque todas as questões, que é mais filosofia que o Livro dos Espíritos, que são 1018 questões. E a filosofia, a base da filosofia são os questionamentos. São 1018 questionamentos que Kardec fez aos espíritos, obteve respostas homogêneas, não foi através de uma única pessoa. Nós temos aí um princípio que dá realmente segurança para nós falarmos que a doutrina espírita é a 3ª revelação, que é o da universalidade do ensino. Kardec não foi médium, não foi ele que recebeu essas instruções dos espíritos, não. Ele foi um pesquisador, um homem de ciência que se interessou por aqueles fenômenos que começaram a ocorrer nos Estados Unidos e na Europa. Então ele foi se interessando por isso. Mas todos esses questionamentos aqui, Kardec não recebeu por um único espírito, não. Ele espalhava todas essas questões em núcleos que já eram organizados e ele mandava essas questões para lugares diferentes, países com outras culturas, com outras línguas, e ele recebia dos espíritos as mesmas respostas. É claro que com diferenças de lugares, de costumes, mas a ideia era uma só. Então ele não recebeu por um único espírito, não. Foi a universalidade do ensino. Não foi circunscrito, nós tivemos a primeira com Moisés, foi circunscrito ao povo hebreu. Jesus veio com a segunda também ali de forma circunscrita. E a 3ª revelação com esse caráter universal. Vários espíritos, sob a organização e com a permissão de Deus para vir nos revelar, falaram através de vários médiuns. E Kardec teve esse grandioso trabalho de organizar, de codificar tudo aquilo ali. É livro dos espíritos, não é livro dos espíritas ou livro de Kardec, não. É livro dos espíritos. O ensinamento é deles. Eles é que vieram nos contar, nos falar sobre isso. Mostrar para nós uma forma de ver o mundo diferente. Não é possível para nós entendermos tudo isso, estudarmos, nos dizermos espíritas e continuarmos com a visão limitada. Abre os nossos horizontes, faz com que a gente veja as coisas de uma outra maneira, Quando Jesus, um outro trecho aqui para a gente ler. Quando Jesus declara,
Não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Então a gente sabe que a doutrina espírita não vai se restabelecer sem lutas. E lutas que nós vamos travar conosco, no nosso aspecto moral. Não é travar a luta com o outro. O nosso inimigo mora dentro de nós, somos nós mesmos. Nós é que agimos contra nós mesmos. Nós estamos aí, muitas vezes, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, agindo contra nós. Nós estamos nos sabotando, porque nós não nos vigiamos, não prestamos atenção no que tem que ter realmente importância. E é claro que o Espiritismo ele vai se restabelecer também, porque não é é porque isso você é espírita, está falando, não. São leis de Deus, são as leis de Deus que nós já temos a capacidade de compreender melhor. E nem todo o egoísmo, nem toda a má vontade dos homens vai impedir que ela se restabeleça. É a fé raciocinada, é a luta do fanatismo, da fé cega, com o esclarecimento, a luz da razão, a luz da lógica, a luz do entendimento de que Deus é infinitamente justo e bom. E é claro, não poderia nos ter criado simples e ignorantes para nos dar uma única oportunidade. Ó, vocês se viram aí, só tem uma, ainda tem que sair daí perfeito. Vocês dão do jeito de vocês aí. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo na medida em que nós vamos nos esclarecendo, tomando consciência de quem realmente nós somos. E aí as coisas mudam de figura. A gente vai trabalhar, vai ter o nosso bem-estar,
mas a gente vai entender que o que realmente nós precisamos fazer é cuidar do nosso espírito. E ainda mais, contribuir para ajudar ao nosso próximo, através do exemplo, seguindo o caminho de Jesus. Ver de Jesus é a resposta dos espíritos. Ver, observar e praticar. Fazer o que ele fez da maneira como ele fez. Mas tendo como base o esclarecimento, a lógica, a razão. Não porque alguém diz que tem que ser assim. Tem que ser assim se eu achar que deve ser assim. Se isso aqui está de acordo com o meu entendimento. E respeitar também aqueles que não pensam igual. Cada um tem o seu momento, cada espírito está aí pronto a amadurecer. Quantas e quantas vezes nós fomos chamados para participar desse trabalho e nós não somos escolhidos. Não escolhidos no sentido de preferência, de sermos os mais amados por Deus, não. Mas no sentido de fazer a nossa parte, de nos mexer, de cuidar do nosso terreno, de faxinar a nossa alma. E nós temos muita sujeira debaixo do tapete. Tem muita coisa que a gente não gosta de admitir, que a gente não quer admitir, que nós temos. Mas é o único caminho. Se a gente não admite, a gente não consegue identificar aquilo em nós e o trabalho fica aí pela metade. Então a gente vai ter uma outra oportunidade, mas é muito bom realmente a gente poder estar aqui esclarecendo. Espero que vocês, né, queridos encarnados, e os desencarnados que estão aqui também, possam ter aproveitado e todos nós possamos aí observar todos esses ensinamentos. Todos os recursos estão ao nosso alcance. Com a doutrina espírita, com esses esclarecimentos que, como a gente viu aqui, é do Consolador prometido por Jesus, prometido por Ele, que pediria ao Pai, e está aí às nossas mãos. Agora, o que é que a gente vai fazer com isso? Depende de cada um de nós, da nossa força de vontade. E eu acho realmente que vale muito, mas muito a pena a gente fazer esse trabalho e colocar em ação a nossa força de vontade, né? Obrigada a todos e boa noite. Muito bem, queridos. Estamos vendo aí falar sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, algo que a humanidade já faz há 1977 anos. Quando nós falamos que tem 2010 anos, Jesus, o cristianismo, a segunda revelação, tem 1977 anos, porque foi aos 33 que Jesus concluiu as pregações evangélicas, foi quando ele morreu, quando ele foi crucificado. Então ele começou dos 30 aos 33, e quando no ano 30, o ano zero é o do nascimento de Jesus. Então são 1977 anos que nós temos aí o cristianismo, já em condições de começar a ser catalogado como foi pelos evangelistas.